boa noite. Mais uma aula nossa aí. Hoje a Lu que vai fazer aí, trazer a dinâmica, né? Trazer a nossa aula prática, né? Nós falamos na aula passada sobre honrar pai e mãe. Deixamos aí uns desafios para vocês, montar um diário, né? Para a gente compartilhar aqui o que foi nós conseguimos produzir de importante nessa linha da honra do pai e da mãe. E eu vou orar para que nós comecemos aqui e aí na sequência a Lu. A Duda está aí? Ela mandou para mim que está na sala de espera que não está conseguindo entrar. Vamos esperar a Duda conectar e a gente começa. Vou mandar para ela o link, porque ela não está conseguindo entrar. Tá legal ver todo mundo aqui, ó. Olha o Laércio aí. E aí, Laércio? Oi. Beleza, mano? Vamos te ver, cara. Olha. Ó, eu não vi ainda o Kaique Cruz, nem o Davi, nem a Amanda, nem a Sara. Se quiserem dar um presente para nós aí, solta a câmera só um pouquinho, só pra gente. Vê se ela vai chamar aí. Presente. Abre aí, Davi. Deixa eu olhar aí, pô. Tem como não olhar? Não tem, não? Peraí, estamos só esperando a Duda conectar aqui, a gente já começa, tá, gente? Só uns minutinhos aí. Ela mandou aqui no WhatsApp da Lu. Ah, não conseguiu entrar? Ela fica numa sala de fica esperando, mas nem aparece aqui, ó, que ela está entrando. Aqui. Agora foi. Chegou. Mirudinha, conectada aí? Oi. Beleza, então, vamos lá, joia. Olá. Estava só esperando você se conectar. Então nós vamos orar e a Lu, na sequência, dá prosseguimento na aula, tá bom? Vamos lá, oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa aula que o Senhor preparou para nós, Pai, que nós possamos quietar nossos corações, que nós possamos estar abertos para entender qual a mensagem que o Senhor quer trazer para nós essa noite. Nós possamos aqui juntos, em grupo, professores e alunos, compartilhar a Tua palavra, aprender mais sobre Ti, Pai amado. O Senhor trate cada um, o Senhor abençoe cada um nessa noite, cada família representada aqui, Senhor Deus. O Senhor trabalhe também no coração daqueles que não conseguiram entrar nessa noite. Eu posso também despertar no coração deles para que possam ver a aula depois. Vamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento para as coisas que vêm do Senhor. Nós possamos estar com o coração quebrantado e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar conosco nessa noite. Nós aqui agradecemos a Ti por todas as bênçãos, por todos os livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. E oramos aqui, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Tem bastante gente, dá para a gente começar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá bom. Sim. Então, na aula passada, o Vitor falou um pouquinho da nossa dinâmica, né? Que tem algumas pessoas que estão entrando hoje. Então, a gente vai fazer aula quinzenal, só para lembrar vocês. Então, vai ter aula com o professor. Aí, na outra semana, não tem. E aí, a gente tem a parte prática da aula. Então, hoje é a parte prática da aula que o Vitor deu do Honrar Pai e Mãe. Espero que vocês tenham preparado aí o registro de vocês. Mas antes da gente começar, que eu vou querer ouvir o que vocês fizeram aí nesse período de 15 dias, a gente vai fazer um resuminho pequeno do que o Vitor falou na aula passada, só para a gente estar lembrando. Então, ele começou a aula dele fazendo duas perguntas. O que é honrar pai e mãe? Por que nós devemos honrar pai e mãe? E aí algumas pessoas trouxeram algumas ideias e uma das coisas que foi falado foi a obediência, né? Obedecer aos pais. E aí a gente viu que tem 4 palavrinhas aí, além da obediência, nós temos o respeitar, o amar e o cuidar. Vocês lembravam dessa parte?
Sejam sinceros. Então, e aí nós vimos também que a linguagem ela vai mudar, né, de acordo com a idade que a gente tem. A gente vai estar usando uma linguagem diferente com os nossos pais. Porém, o respeito é algo que não pode mudar, que não pode acabar, independente da idade que a gente tenha. E aí, que esse honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, né, que Cristo deixou para a gente. E ele leu para a gente um versículo que está em Provérbios 30:17, que esse eu queria que alguém lesse novamente para a gente poder fazer um resuminho dele aí. Alguém pode ler? Provérbios 30:17. Eu até leria, mas eu não sei onde está minha Bíblia. Tudo bem, Laura. Não tá fácil. Mas eu já tinha avisado. Eu posso ler se você quiser, Laura. Pode ler, filha, que ela tá sem a Bíblia dela. Tá. É 30:17, né? Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Isso, obrigada. E aí, nesse versículo, então, a gente viu 3 pontos, né? O primeiro foi dos olhos. Foi falado do desprezar e zombar com olhar ou gesto. Então, é quando a gente faz aquelas caras e bocas, quando o pai ou a mãe fala alguma coisa e a gente não concorda, e aí faz aquelas carinhas. Então, zomba com o olhar, com o gesto. Depois foi citado os corvos, que é a obediência que vai te levar para longe de Deus. Quando a gente desobedece os nossos pais, né, a gente é levado para longe de Deus, porque Deus não se agrada disso. E as águias, que é as consequências da gente desobedecer os nossos pais. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, me interrompe, tá bom? E aí foi falado também da importância da gente orar pedindo a Deus para que a gente tenha vontade de participar das coisas dele, para que a gente não esteja aqui obrigados pelos nossos pais, mas que a gente esteja pela nossa própria vontade, porque a gente está com vontade de conhecer a Cristo, né, de obedecer, de aprender cada vez mais. Então, se essa vontade ainda não está no seu coração, para que você ore pedindo isso para Deus, né? Peça isso em oração. E aí as fases para a gente honrar os nossos pais, que foi falado da infância, e a melhor forma da gente honrar é na obediência, respeitando, mesmo não concordando. Então, você pode discordar respeitando, né? Que isso depende da forma como você aborda os seus pais. Quando você não concorda com alguma coisa, você pode ter esse direito, desde que você aborde os seus pais e fale de uma forma respeitosa. Então, isso tudo bem, mas que você respeite. Que os nossos pais foram dados por Deus. Então, a gente, gostando ou não, nós somos inseridos nessa família em que a gente está, porque Deus assim quis e colocou a gente nessa família. Então, a gente precisa estar entendendo isso. A fase adulta, que é não fazendo carinhas. Se você zombar dos pais, provavelmente você não vai respeitar os outros adultos que convivem com você. Então, isso inclui muito professor na escola, um diretor, um policial, os próprios avós. Tem gente que não respeita os avós, né? Então, você precisa primeiro aprender a respeitar dentro da sua casa os seus pais, para daí você levar esse respeito para fora. Um adolescente, uma criança que não respeita dentro de casa, dificilmente ele vai respeitar os outros. Então, a gente precisa estar atento a isso. E na velhice dos nossos pais, né? Então, quando você cuida dos seus pais na velhice, você está demonstrando para eles uma gratidão por tudo aquilo que eles fizeram por você. E aí você honra tanto os seus pais, né, quanto a Deus, numa situação dessa. Então, eu fiz assim, só um resuminho do que foi a aula, porque eu não vou dar aula de novo, né? Peguei alguns pontos aí que eu achei mais importante. E aí, como desafio, foi que vocês estivessem nesses 15 dias anotando situações que vocês passaram e que vocês honraram os pais ou os outros adultos que convivem com vocês. Eu quero saber agora o que vocês anotaram
O que vocês fizeram nesse período que vocês honraram essas pessoas. Quem vai ser o primeiro a falar? Vamos lá, gente. Agora é a hora da gente ter essa troca. Ok, Kaique. A gente precisa dessa troca para ser ouvida na vida, né? Pode falar, Pedro. Tá bom. Eu ajudei minha mãe na cozinha, lavando a louça, arrumando a casa e arrumando minha cama. Isso já faço de obrigação, né? Arrumar a cama, mas eu sempre estava tentando ajudar minha mãe porque ela tem muita coisa para fazer, então eu tento ajudar ela sempre na cozinha, lavando a louça ou passando a vassoura, alguma coisa assim. Tentando ajudar ela em casa. Ô, Pedrão. Isso aí. E mais, gente, não deixem o Pedro sozinho. Eu diminui meu tempo. Pode falar. Eu sempre ajudo aqui em casa, mas o problema é que eu sempre arrumo briga com meus irmãos, então eu diminuí isso para não deixar meus pais maus, porque quando a gente briga entre irmãos, eles não ficam bravos, mas ficam ainda mais chateados com a gente. Mesmo, Boa, Kaique. Kaique. Muito bem, cara. Muito bom, muito legal. Carol, pode Eu falar. diminui meu tempo nos estudos para ficar mais tempo com a minha família. Aí, Carol. Mas, gente, não precisa ser uma coisa só da lista. Vocês tiveram 15 dias. Eu acho que deu tempo de honrar demais, hein? Vamos lá. O que mais que vocês fizeram aí? Mesmo quem não anotou, tenta lembrar como foi esse. Eu acredito que... desculpa, tô te cortando. Pode falar. Eu acredito que fazer as lições certinhas, né? Fazer as provas, tirar boas notas, é uma forma também de honrar os pais e as mães. Estava fazendo minhas lições certinhas aqui, adiantando algumas lições para poder também passar mais tempo com eles e também agrada a eles, né? Eles estão pagando, então é bom eu me esforçar bastante na escola. Sim, com certeza. Até, Pedro, você falando, a Carol me honrou até sem saber, né, essa semana na escola. Porque alguns professores são novos na escola, né? E não é por medo, não, viu, gente? Foi por mérito mesmo. Alguns professores me abordaram falando, nossa, Carol, e elogiando a Carol, que ela se comporta muito bem, que ela ajuda os professores na sala, que vocês estão estudando e vocês sabem que a aula remota, a aula hoje está bem difícil, porque os professores estão se desdobrando, né, na aula remota e presencial. Então, essa colaboração de vocês é muito importante. E eu vi que a Carol tem colaborado, inclusive falando com os amigos, e tem feito as atividades de casa, à tarde eles têm aula à distância também, né? Está bem intenso o período de escola, e ela é uma das que tem feito todos. Então, isso me honrou, né? Ouvir falar bem dela me honrou, honra o meu marido, né? Porque podia ter sido o contrário, podia ter, da mesma forma que falaram bem, poderiam ter vindo falar mal, né? Podia ter sido chamada lá. Mas foi muito bom para mim, como mãe, ouvir isso. Outra coisa que é importante a gente entender com relação à honra, que vocês não precisam fazer nada extraordinário, assim, fazer uma coisa muito fora da realidade, mas a forma como vocês fazem é que muda, é que traz honra, né? Depende se o seu lavar a louça ou o seu arrumar a cama, já é um hábito seu, porque a família, né, já te instruiu isso. Mas você muda a forma, né? Você não faz mais porque é uma obrigação, ou porque vai ali para o café, mas você entende, né, que essa aplicação, isso que você está exercendo, é uma forma de honrar seu pai. Então, muda, né? Sua cosmovisão muda. Você começa a entender o porquê disso, né? Não é só uma tarefa da casa. Eu preciso fazer porque, fazendo isso, eu estou honrando o pai e mãe. Então, você está fazendo a sua lição, como você sempre fez, né? Mas você começa a entender o porquê das coisas, né? Por que eu preciso fazer a lição direito, porque é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Participarem igual estão participando hoje, né? Se a gente for dar um feedback para os pais, né? Eu estou muito feliz de ver a sala como está hoje, assim, faz muito tempo que a gente não vê uma participação de uma forma mais intensa que vocês, assim. Então, passar esse feedback para os pais, tenho certeza que eles vão se alegrar dessa interação de vocês, dessa participação. Isso leva a honra a eles. Nossa, que legal, meu filho está ali participando, está ali com a galera. A gente não precisa procurar fazer coisas extravagantes, né? Mas mudar a mente.
entender o porquê eu devo obedecer, por que eu devo respeitar, o porquê que eu devo perguntar para o meu pai coisas que eu não concordo de uma forma respeitosa. A mente começa a mudar. Esse é o ponto. Não é uma lista de tarefas que vai fazer que você honre seu pai, mas o seu coração, a forma como você exerce as atividades em casa. Não sei se ficou claro, se alguém tiver uma pergunta, só para a gente acrescentar aí. Eu acredito que quando sua intenção é honrar seu pai e sua mãe, né? Você faz as coisas com mais prazer e mesmo que for coisa pequena, se for para honrar seu pai e sua mãe, é bom, né? Sim. Mais, gente. Davi, conta aí pra gente como foi esses 15 dias, Davi. Amanda, vamos ouvir de vocês também. E se vocês já honram, já têm esse hábito aí, já exercem essas atividades de uma forma tranquila, também entra como um testemunho. Fala, olha, eu já participo, já faço as coisas, né? Já entendi sobre isso, né? Para mim não é um problema ter que fazer tarefas de casa, né? Porque honrando o pai e mãe, gente, a gente tem que entender, né? Primeiramente, nós estamos honrando a Deus. Esse é um ponto importante, né? Não é à toa que esse mandamento foi deixado com promessa, né? Tamanha a importância da gente honrar pai e mãe. Você não falou sobre a questão da honra, trazer respeito às autoridades, né? A gente falou isso na aula passada, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender que honrando pai e mãe, antes disso, estamos honrando primeiro a Deus. Esse é um ponto importante a gente tratar, porque honrar pai e mãe não é honrar pai e mãe na circunstância que agrada a você. Às vezes, os pais vão desagradar, né? Vão impedir que vocês façam alguma coisa, vão negar alguns pedidos, né? Então, você precisa entender que honra tem a ver com concordar, com você, com agradar você, né? Honra é respeito, entendimento, né? Que o pai e a mãe é uma autoridade instituída por Deus sobre você. Pessoal, mais alguém traz alguma coisa para a gente do que observou? Porque a ideia hoje é que vocês participem mais, não a gente ficar falando, senão vira uma aula, né? Vão ter aula de novo, e a gente não quer isso, a gente quer a participação de vocês. A gente também está com uma ideia de fazer algum encontro presencial, conforme a gente vai ver aí um calendário para a gente poder se encontrar também, ter um contato mais próximo, mas a gente precisa da ajuda de vocês em todos os sentidos. Vamos lá, pensa aí quem mais quer trazer alguma coisa. De cada vez. Cri, cri, cri. Ô, Lu, Bom, posso dar meu gente, eu não assisti. testemunho, então? Acho que a Laura ia falar. Pode falar, Laura. Fala aí. Eu ia falar que eu não assisti a aula passada, mas aqui em casa também ajudo minha mãe. Eu já faço as coisas da escola também. E eu acho que essas coisas, na verdade, para mim é muito normal, porque eu sempre ajudei, eu sempre me dediquei na escola, e não só pela minha mãe, mas por mim também, né? Porque eu acho que, apesar de também estar agradando ela, claro, me dedicando aos estudos, eu também estou ajudando a mim mesma, né? Então, eu acho que essas coisas eu sempre já fiz. Então, esses 15 dias eu até poderia ter anotado, mas eu não assisti outra aula. Então, na próxima vez eu estaria. Tá bom, Laura, obrigada. Douglas, pode falar. Eu vou falar de honra também, né? Porque eu ainda tenho pai e mãe, né? Graças a Deus meus pais estão vivos ainda, tenho oportunidade ainda também de exercer honra com eles, né? É uma situação que aconteceu, né, nesses 2 últimos meses, que foi reforçada agora. Meu pai fez aniversário agora no dia 28 de fevereiro, né? E meus filhos mandaram mensagem, né, pro avô, né? Meu pai está lá na Paraíba, e eles mandaram mensagem. Meu pai retornou falando algumas coisas para eles, né? No retorno dessa mensagem. No retorno dessa mensagem, o meu pai disse uma mensagem que falou para o Pedro, né? O Pedro até me retornou falando, né? Porque a mensagem foi para o Pedro, e o Pedro comentou comigo, né? Eu não, e para mim tem muita relevância ouvir isso do meu pai, né? E o Pedro disse que meu pai disse assim, ó Pedro, tudo que seu pai falar, pode fazer, né? Pode fazer sem medo de errar, né? Pode acatar os conselhos do seu pai tranquilo aí, né?
É uma frase simples, né? Não sei qual que, né, que se vocês entendem a relevância, para mim é muito grande. Saber que meu pai tem um parecer desse sobre mim, né? Saber que eu conduzo bem a minha família, que a avaliação do meu pai é que eu sei educar meus filhos, eu sei conduzir uma vida, né? E sei dar bons conselhos para a tomada de decisão dos meus filhos. Ele já tinha dito isso para mim, né? Numa outra ocasião, e ouvi isso de um pai, né? Que você é um bom tomador de decisões e, além disso, né, de você saber tomar boas decisões para a sua própria vida, você sabe ajudar outros, né, no meu caso, meus filhos, né, a tomar boas decisões. Então, ouvir isso do meu pai, eu senti que eu estava honrando meu pai, meu pai está honrado, né, com a criação com que ele me deu, né, com a história de vida que eu tenho. Então, isso eu sei que trouxe honra para o meu pai, eu sei que essa é uma visão que engrandece, né, o nome do meu pai, a educação que ele fez e toda a dedicação que meu pai teve aqui em casa. Então, compartilhando aí também essa parte aí de honra, né? Muito legal, cara. Muito mesmo. Né, nós temos aí pelo menos a mesma idade, eu consigo entender a relevância que tem um comentário desse, hein? Uma autenticação, né, de bom pai de família. Essa aula eu já imaginei que fosse ser, né, um pouco diferente. Cogitamos até de fazer ela presencial, para a gente tentar trazer alguma dinâmica, alguma coisa, né? Mas a gente entrou aí na fase vermelha, e então a gente acabou optando por não fazer, né? Mas nós temos aí a intenção, né, Douglas, de fazer, de repente, na próxima aula, como é que fala essa aula que nós estamos tendo aqui, prática, fazer ela presencial, né? É até bom depois a gente receber de vocês aí, né, se a gente pode participar, quem pode estar vindo, né? Para poder a gente entender, fazer dessa forma, né, no presencial. Ô, Vitor, posso fazer uma pergunta A gente não vai ter mais os PG? Pode falar, Malau, desculpa. Desculpa eu interromper. A gente não vai ter mais os PGs que a gente tinha antes com as tias? Não, Laure, esse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer, então, a aula mesmo, depois não tem, e depois a prática. Então, a gente vai estar usando, até porque, para que vocês participem, tenham tempo, não fique muito cansativo para vocês também. A ideia é ser uma coisa diferente. Mas então não vai ser toda semana. Vai ser tipo hoje, aí depois, daqui a 15 dias, é isso? Isso não impede que vocês chamem qualquer um de nós líderes, no particular, se vocês precisarem de qualquer coisa. Vocês sabem que tem eu, o Vitor, o Douglas e a Fernanda. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem estar chamando a gente no particular, tirando dúvidas, o que vocês estiverem precisando, tá? A gente está à disposição todo o tempo aí de vocês, mesmo nos dias que não tem aula, tá bom? Eu estava pensando aqui, eu acredito que uma das melhores formas também de honrar seu pai e sua mãe é como você trata as pessoas lá fora, né? Os mais velhos. Isso é uma ótima forma de honrar seu pai e sua mãe, porque como você trata, você está refletindo o que seu pai te ensinou. Se você é mal educado com as pessoas lá fora, as pessoas vão falar que você é mal criado, que seus pais não souberam te educar e tal. Se você for uma pessoa educada e gentil, as pessoas vão falar bem dos seus pais. Vão falar que o seu filho é educado, que seu filho vão falar bem de você. Vão falar bem do seu pai. Falando bem de você, eles falam bem dos seus pais. É isso mesmo, Pedro. Aí, Pedrão, é isso aí. Esse é o ponto. E é o que a Pedro Laura falou também. Pode falar, Cauã. É que quando uma pessoa vem para sua casa e você respeita ela bem, não faz com educação, mesmo que seja uma criança ou qualquer pessoa, quer dizer que está... Fechou seu áudio, Cauã. que você está honrando o pai e a mãe. Isso mesmo. Mesma coisa lá de fora, só que quando alguém vem dentro de casa. Isso. Desculpa, pode falar. Quando a gente está fazendo as coisas sem o pai e a mãe pedir também já é um jeito de honrar. Isso mesmo. Boa, Laerte. Isso mesmo, cara. Isso mesmo. Eu ia dizer que isso que o Pedro falou na questão de você ser educado lá fora realmente é uma forma muito importante de nos honrar, porque como ele disse mesmo, a questão da educação, e você se sente tão honrado, né? Graças a Deus eu tenho um motivo de orgulho com os meus filhos, porque tempo que a gente está aqui no condomínio,
sempre quando as pessoas me encontram, às vezes eu nem conheço as pessoas e as pessoas conhecem eles e sempre falam: nossa, mas seus filhos são tão educados. Você é a mãe do Pedro e do João? Sim. Nossa, mas seus filhos são tão educados, né? E isso é maravilhoso ouvir. Assim, eu acho que é uma forma de honrar assim, tremenda e realmente reflete o que você ensina dentro de casa lá fora, ensinando eles a respeitar os mais velhos, a tratar as pessoas por igual, não desfazer de ninguém. E isso é refletido depois da forma como as pessoas passam isso para você. Então, é bem importante mesmo os adolescentes terem essa forma de tratar as pessoas lá fora de uma forma educada, de uma forma respeitosa. É assim, ao meu ver, é uma das melhores honras que eu vejo, assim, as pessoas falarem bem dos meus filhos para mim. Legal, sim. A gente podia, né, como não, nem todos que estão aqui nessa aula hoje estiveram na aula passada, a gente pode fazer uma outra pergunta aqui, né, para ter uma interatividade. Né? O que você acha que você poderia melhorar, né, ou fazer de diferente do que você já vem fazendo para trazer honra para o pai e a mãe? Né? A gente tem visto aqui, né, diante da participação aqui, não são coisas, como eu falei no começo, né, extraordinárias, mas são gestos simples, né? O Laércio colocou aí, fazer coisas sem a necessidade do pai ou a mãe ter que cobrar, né, ter que pedir. Né, ter essa sensibilidade de perceber, poxa, eu posso ajudar meu pai e minha mãe ali, né? Como a Fernanda falou, né? A gente está o tempo todo em contato com pessoas fora da casa, né? Seja na igreja, seja no colégio, na família, principalmente, às vezes está na casa de tios, né? Às vezes se comporta mal, às vezes dá uma resposta de uma forma grossa para o pai e a mãe na frente das pessoas, né? A gente pode fazer isso nem na presença das pessoas, nem fora, né? Pensa como é vergonhoso para um pai ou para uma mãe, às vezes não dá resposta, mas faz uma carinha assim, ou assada, né? Então, é uma coisa que envergonha os pais, a gente está atento com isso, né? A gente está repetindo um pouco porque eu estou vendo que, né, alguns de vocês não estavam na aula passada. A gente pode fazer uma dinâmica, né, do que, em que ponto cada um de nós, a gente pode começar um por um, em que ponto a gente pode melhorar, né? Fazer o que você pode fazer que você não esteja fazendo, né? Para a gente poder despertar, né? Essa sensibilidade de poder estar atuando de uma forma que honre pai e mãe, lembrando sempre, né, que primeiramente estamos honrando a Deus. Vou começar aqui. Carol, o que você pode fazer de diferente aí para honrar seu pai e sua mãe? Diferente ou a mais, né? Às vezes você já faz bastante coisa, mas o que você acha que você pode fazer aí que pode melhorar ainda mais? Peraí que eu tô pensando. Tá perfeito. Fui pegar de surpresa. Pensa aí, ó, eu já pus a Carol, que a Carol é minha filha, então ela desenrola lá. Só dá tempo de vocês ir pensando aí, viu? Eu acho que eu poderia melhorar bastante na discussão com o meu irmão. Isso não agrada meus pais, eu tenho certeza disso. E é bem difícil, né? Porque a gente está todo o tempo junto agora na quarentena, então sempre tendo desavenças, mas se eu me esforçar bastante, eu consigo. Se eu tentar ser mais compreensivo e pensar que meus pais não gostam... Ele tem que se esforçar bastante, João. Eu também acho que eu devia... Pode falar, Laura. Não, desculpa. Eu ia falar que eu também acho que eu devia brigar menos com meu irmão. Acho que dessa forma, né, a gente até uma convivência melhor dentro de casa, sem gritaria. Então, acho que eu também. Sofia, deixa eu chamar a Sofia aqui. Vai lá, Sofia. O que você acha que você pode melhorar aí? O que você acha que você pode fazer de diferente? Não é nem melhorar, né? Mas a gente começou a despertar, a Laura já falou, puxa, acho que parar de tratar com meu irmão também é uma forma. O Pedrão falou. Lembra de alguma coisa aí? Tô pensando aqui. Carol? Acho que todo mundo que tem irmão briga, né, gente? Então. Eu e a Ju, a gente já brigou demais também um tempo atrás, mas hoje é bem tranquilo. Porque né? a Ju tá trabalhando o dia inteiro.
Não, é sim, não Olha é que de nada. mentira, Carol. semana inteira. Não. Trabalhando agora, a briga acabou. Ô, Pedro, o segredo é começar a trabalhar. Aí a briga ó, acaba. É isso. É verdade, meu Eu irmão, acho que a antes gente dele tem que trabalhar, despachar os nossos irmãos mais novos para fora. Eu acho que isso é mais olha, fácil Claro de que resolver. não. Eu sou meu irmão, ele Você fala começou isso a porque você é mais trabalhar, nova, Carol. Os mais velhos sofrem. Claro que não. verdade. A Sofia, Fala, Fala, Sofia. Sofia. meu irmão, ele começou a trabalhar, agora a gente quase não briga. Aí, ó. Segredo. Então, esse é o segredo, descobrir. É meu segredo. Aí bate até uma saudade. Nossa, até uma vontade de ficar perto. Não é nada, gente. Os irmãos mais velhos Gente, eu são acho isso um absurdo. Vocês querem despachar a gente para fora. Vocês, Tipo, Laércio. a gente chegou primeiro. A gente tem que sair de casa para parar de brigar. Vocês são os mais velhos, vocês têm que se controlar. Ó, gente, não dá não, a gente é muito Concordo mais não, velho. Carol. Eu concordo. Sara, você também tá aí, Sarinha. Fala com a gente. Como é que foi essa semana aí? O que você anotou? Vamos lá, pessoal. Vamos participar. É importante vocês estarem junto com a gente. Posso incentivar aquilo mais uma vez? Vamos ver se... Pode, por favor. Ó, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, bem curtinha, né? Na minha infância. E quando eu tinha, acho que provavelmente uns 9, 10 anos, eu lembro que a gente tinha acontecido alguma coisa dentro de casa, tipo, quebrei alguma coisa dentro de casa, e que eu sabia que eu ia provavelmente tomar uma bronca do meu pai. Meu pai acho que me bateu uma vez, né? Foi uma surra para nunca mais esquecer. E minha mãe era praticamente não tinha muita coisa que fazer, ela de vez em quando me pegava lá para me dar uma surra. Mas eu amo tudo, tava tudo certo, todas as surras que eu levei eu mereci. Quando eu quebrei esse objeto, eu não estou lembrando aqui, recordando qual que era o objeto, mas eu lembro que era um objeto que ia fazer alguma diferença. Eu saí, meu pai me perguntou se eu tinha quebrado, né? Se fui eu que tinha quebrado, eu falei que não, e ele deixou eu sair, né? Tanto é que eu falei que não, menti para ele para dizer que não, para eu poder sair e brincar na rua. Eu sei que quando eu estava subindo, foi a minha primeira experiência com Deus, né? Meus pais sempre foram católicos, né? Eu tinha uma certa espiritualidade, gostava um pouco da conversa da religião, e eu fui pensando, eu falei, isso não está certo, né? É lógico, eu mentia, né? Mas, assim, essa me pesou muito, essa me pesou demais. Eu estava subindo a minha rua para brincar, né? Eu estava subindo a rua para brincar com meus amigos da rua de cima, e quando eu estava no final da minha rua, eu senti, assim, extremamente forte um convencimento, né? Foi a primeira vez, assim, da religião, né? O cristianismo, Deus se tornou muito latente para mim, muito palpável. Eu falei, Deus existe neste momento, né? É um testemunho que eu tenho um pouco da minha infância aí. E quando eu estava no final da minha rua, né, chegando perto dos outros meus amigos, eu vi uma convicção muito forte falando, isso aqui não está certo. Eu tenho que voltar e contar a verdade para meu pai. Minha irmã vai acabar apanhando por uma coisa que eu fiz, né? Eu lembro que eu voltei à rua muito temeroso, eu sabia que provavelmente meu pai ia brigar, que eu não ia poder brincar, eu estava no início do dia. Quando eu cheguei em casa, eu falei, pai, preciso te contar um negócio. E aí eu falei assim, não foi a Luana que quebrou, né? O nome da minha irmã. Eu falei, não foi a Luana que quebrou, fui eu, pai. Me perdoa por ter mentido. Eu lembro, era no começo de real. Eu acho que era 1995, 96, né? Alguns aqui, acho que a maioria não tinha nascido, né? Dos adolescentes aqui, acho que não tinham nascido. Não tinham nascido. E 95, 96, o real tava valendo bastante coisa. Tinha acabado de virar, ele tava igual ao dólar, né? E meu pai virou, pegou o dinheiro que ele tinha no bolso, né? Foi a forma com que ele tinha me honrar. Eu acho que eu honrei tanto falando, eu acho que ele ficou tão orgulhoso que eu falei a verdade, que a forma com que ele se expressou para mim, para dizer, cara, o que você acabou de fazer está muito certo. Ele pegou, tirou R$50 do bolso e me deu. Eu não sabia nem, eu acho que é dinheiro até hoje, né? Mas naquele tempo onde a ficha de fliperama era 25 centavos, eu fiquei rico, cara. Eu nunca sabia que uma verdade podia dar tanto dinheiro assim. Eu ganhei R$50 naquele dia. Mas o gesto foi, acho que o gesto aí que eu queria falar, né? Não sei se, aí eu queria incentivar, né?
não sei se pode servir de start para alguma pessoa. Você tem alguma história assim, né? De alguma coisa que você voltou atrás, pedir desculpa, né? Reconhecer algum erro, que é umas formas da gente também honrar, né? Verdade. Muito boa essa história. R$ 50 nessa época, amigão, não é nem a ficha de fliperama, não. Era o litro da gasolina que era isso, era 40 centavos. Isso daí, né? Isso é Tem verdade. ideia. Como era dinheiro, né? Que rica. Como meu pai disse desse negócio de falar a verdade, eu acho que é um bom ponto para se abordar. Eu acho que é bem legal quando você fala a verdade. Isso é uma forma muito legal de honrar e também tem essa parte, tipo, tô falando a verdade, nem sempre seu pai vai às vezes te tirar do castigo, mas nem sempre seu pai vai te tirar do castigo, mas é um peso que sai das suas costas, um peso na consciência que é muito bom se abrir, né? Quando você faz alguma coisa de errado e fica escondendo, depois que você fala a verdade, esse peso sai das suas costas. Eu acho muito bom isso. Eu acho que o Pedro ia começou a falar, daí eu abri a porta aqui para eu pegar um copo d'água, né? Eu acho que ele falou o negócio de falar a verdade, ele até parou de falar, que ele vai contar alguma verdade que eu não sei, né? Ai, gente. Esses filhos desses líderes sofrem, né? Ai, gente. Dudinha, tem alguma coisa, Dudinha? Não sei, acho que não. Não. Tá bom, meu amor. Mas a Lauri tinha falado uma coisa que eu achei muito importante, né? Quando ela falou que já faz as coisas certas por ela. Eu acho que é o que a gente está falando aqui, né? De entender o conceito. Fazer porque a gente tem um Deus soberano na nossa vida. Fazer porque a gente quer agradar primeiramente a Deus. Fazer porque é certo, né? Porque você vai estudar porque você vai tirar nota vermelha e você vai apanhar e vai ficar de castigo? Não, você vai estudar porque você sabe que isso é importante e relevante para a sua vida, né? Igual que a gente falou aqui desse grupo. A gente poder estar participando, não porque a gente está sendo obrigado pelos pais, mas porque a gente está com vontade de estar aqui com essas pessoas que compartilham, né, da mesma opinião que a gente, da mesma fé. É um grupo que está com a gente, que vai estar ajudando, que vai estar né, sustentando a gente em oração. E que se a gente ainda não sente isso, para que a gente possa estar orando em relação a isso, que Deus vai ouvir. E a gente fala porque o Vitor, ele precisa orar também, para ele estar com essa vontade de estar nas coisas de Deus, para ele estar próximo, porque ele também não tinha essa vontade no coração dele. Então, a gente entende como é difícil, como a gente precisa orar, mas quando a gente ora, Deus quebranta o nosso coração, né? Deus trabalha dentro do nosso coração. E aí a gente vai estar buscando porque a gente quer buscar, porque a gente percebe, vai ter um encontro com Deus, né, pessoal, como o Douglas teve naquela situação, de querer fazer o que é certo, porque ele já ele conhecia Cristo. Então ele quis fazer porque ele já sabia que era errado, porque alguém tinha apresentado Cristo para ele. Então ele sabia que ele ia estar desagradando, que aquilo não era certo. Então mas ele já conhecia, né? Ele sabia que existia, que tinha um Cristo, né? Um Deus soberano, um Deus maior. Então, para a gente estar colocando isso em oração, sim, para que a gente poder estar participando desses encontros mais, não ter vergonha de falar que ninguém está para julgar ninguém, a gente está para se ajudar, né? Para ouvir vocês, para ajudar, para aconselhar. Então, para que a gente não tenha esse medo e possa se fortalecer em equipe mesmo, porque vocês vão caminhar juntos por muito tempo. Eu acho que assim, a gente precisa, quando a gente entende o conceito, tudo muda. Quando você percebe, quando as coisas ficam um pouco mais claras para todos nós, né? Esse ponto que a Lu falou, né, que eu precisei orar também para sentir amor pelas coisas de Deus, isso nos coloca numa condição igual, né, todos nós diante de Deus, né? Nós precisamos da misericórdia dele, cada um de nós, aqui, independente da nossa idade. Então, se você hoje não sente, né, aquela vontade de estar participando, de estar junto com as coisas de Deus, ore por isso, né? Essa é uma experiência que eu vivi, eu falo para vocês, orem por isso, porque Deus vai colocar essa vontade, esse amor no seu coração também, né?
Estou muito feliz por essa aula. Imaginei que fosse ser bem menos participativa, com bem menos pessoas. Mas, assim, confesso que estou bem feliz, bem alegre. A Lu estava aqui apreensiva, sabe? Acho que não vai vir ninguém, o pessoal está mandando gente, mensagem. é a minha primeira aula. Eu falei, imagina se ninguém falar nada, o que eu faço aqui? Eu vou falar o quê? Mas uma aula muito legal, gente. Gostei muito. Agradecer a cada um de vocês, né, por ter entrado, por ter aberto a câmera e ter, né, compartilhado com a gente algumas experiências. É um momento que a gente está vivendo difícil, né? A gente está tentando trazer da melhor forma algum tipo de aula. O ano passado a gente tentou com os PGzinhos, mas tivemos uma adesão muito baixa, né? Então não foi uma coisa que rendeu muito. Mas vamos colocar isso no grupo, né, para que outros que não participaram hoje, né, se sintam contagiados, né? Coloquem lá depois no grupo, olha, a aula foi legal, né? Quem achou que foi, né? Foi interessante, foi relevante, para dar uma aquecida no grupo, porque assim, no presencial é diferente, né? A gente tem uma interação melhor, mas a situação não permite que nós estejamos tendo aulas presenciais, né? E a gente precisa aprender a ser cristão independente das circunstâncias, né? Deus nos tem disponibilizado essa ferramenta tão importante, né? Então, tem contribuído tanto, né, para a gente crescer, para a gente ter comunhão, para a gente aprender, né? Então, primeiro eu queria agradecer a vocês pela participação, né, por ter se conectado com a gente, mesmo que não quis abrir a câmera ou participar de alguma forma. O fato de estarem aqui, para nós, professores, aí é de grande valia. A gente fica realmente muito feliz. E é uma forma de vocês estarem honrando os pais. Podem ter certeza que essa participação aqui honra a Deus e os pais também. A gente tem muito mais do que fazer na aula, porque, né, online é muito difícil, né? Então, mas eu achei muito produtivo. Queria agradecer de verdade, de coração, cada um de vocês, tá bom? Pai, Amém. só queria ler um versículo para reforçar isso que a gente falou aqui, posso? Pode, claro. Está em Colossenses 3, versículo 23 e 24. Diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente faz por amor a Cristo, é muito mais fácil a gente agradar as pessoas. Então, se a gente tem o nosso coração inclinado para Jesus, se a gente dá o nosso melhor para Jesus, automaticamente a gente vai estar honrando os nossos pais. Então, que essa seja a nossa oração para essa semana, né? Para a gente estar com o coração inclinado para Jesus, para a gente dar o nosso melhor. Seja indo lavar a louça, indo fazer a lição de casa, pedindo para Deus nos dar ânimo, né? Vontade de fazer as coisas, e que a gente se dedique ao máximo para a gente poder estar honrando a Deus e aos nossos pais também. Obrigada. Valeu, Ju. Isso que a Ju falou é uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim. Ela sempre falou assim, filha, eu quero muito que você faça as coisas pensando que você vai estar me agradando, mas eu sei que se você fizer pensando que você vai agradar o Senhor, eu vou ficar muito feliz porque você vai estar me agradando automaticamente. Tanto que você falou agora, passou um filme na minha cabeça da minha mãe falando isso pra mim. Aí, Mauro. Boa, Laura. Essa é uma carta que Paulo escreve ali para Colossenses, né, já alertando, né, não façam as coisas esperando, né, a recompensa dos homens, né, mas Deus, sim, esse sim vai te recompensar porque ele é justo, né, ele é fiel, ele é bondoso, é amoroso. Eles conseguem fazer uma analogia, né, se você imaginar, você lavar a louça, imagina que está ali Jesus sentado na mesa e você está dando um prato na cozinha ali porque vai servi-lo de alguma forma, vai mudar bem a sua forma de lavar a louça ali, o cara vai desemburrar. Douglas, quer falar alguma coisa? Quer finalizar? Se não, diga que você orasse por nós. Para fechar aqui, se puder. Tá bom, não, só queria parabenizar a Lu pela aula aí, glória a Deus por isso, porque é um desafio realmente colocar, você vê, ó para todo mundo aí, Laerte, Duda, né, Carol, Sofia, todo mundo está participando, a Laura, Cauã, tem 2 Kaiques aqui, né, tem o Kaique Cruz aqui, a Amanda, né, o Davi, a Sara, todo mundo está participando, olha que desafio bacana, né, é um desafio para acreditar que a aula é de vocês, né, a gente está trazendo para que vocês venham e participem, não só recebam conteúdo, né, receber um monte de informação, e a gente tem aquele negócio, não sei se vocês já pesquisaram em algum lugar, uma pessoa falando, o percentual que a pessoa retém, né? É pouquinho, né? A gente retém pouco.
E quando a gente deixa vocês falarem, por isso que o Victor está falando aí, ele não está jogando palavras ao vento, um pouquinho que vocês falam já é muito produtivo, né? Por uma coisa é só receber conteúdo, outras coisas quando vocês participam, falam uma coisa, ouvindo, né, uma pessoa da sua idade também falando, eu sei que o aprendizado vai crescendo cada vez mais. Então, Luciana, parabéns aí, legal que você aceitou o desafio, né? Fez aí o desafio e trouxe aí Obrigada. valorizando vocês aí, ó. Quero que vocês se sintam assim valorizados, né? As aulas têm esse objetivo exatamente para valorizar vocês. A gente quer ouvir o que vocês têm para falar. A gente quer ouvir que o cristianismo para vocês não é um monte de conteúdo, um monte de palavras, mas ela é real. Ela, como o Vitor já falou várias vezes aqui, ela acontece no dia a dia naturalmente. A Laura começou a falar e é um pouco disso. O cristianismo, quando você vai ver, você fala, nossa, eu estava vivendo e nem sabia que isso era cristianismo, que é honrar meu pai, fazendo as coisas corretamente, que é chegando no horário, que é dando satisfação da minha vida, que é não pedindo um presente ou uma coisa além do que meus pais podem dar. Tudo isso são formas de honrar que agrada o Senhor, e quando você vai ver, você vai falar, nossa, como faz sentido esse cristianismo, como o que Jesus Cristo falou faz tão sentido. Ele é uma vida prática, é uma vida real, não é uma vida fantasia, né? Jesus Cristo não manda ninguém ficar pulando, voando, mudar para Marte, né? É uma vida do dia a dia. Então, glória a Deus pelo pouco que vocês participaram e quem participou, né, que contou um pouco, aqueles que, né, nesta aula ficou um pouco mais acanhado por qualquer motivo, ou não, né, que queria um pouco ouvir mais, contamos com vocês nessa configuração de aula, né, como o Victor falou, a próxima vai ser o conceito e depois a prática, na qual vocês vão trazer os testemunhos. Então, numa próxima aula, né, a gente ainda tem a próxima aula no dia 21 e depois vai ser novamente a aula que a gente quer ouvir vocês. Eu só queria reforçar esse ponto. Você falou para orar, Vitor? É para orar também? Então tá bom. Tira a fotinho. Tá bom. E eu consigo tirar a foto aqui, Vitor, também. Pode tirar. Eu vou orar, aí depois, quem puder, né, se todo mundo conseguir abrir a câmera ou quem continuar aí com a câmera aberta, eu vou tirar um print, mas eu aviso para você dar aquele sorrisão bonito para parecer que a gente está todo mundo feliz, tá bom? Vamos orar então, vou orar aqui, tá? Feche seus olhos, vou pedir a Deus, esse Deus maravilhoso. Obrigado, Deus, pela vida desses adolescentes. Deus, daqui a pouco, daqui a 2 anos, 3 anos, alguns já vão estar trabalhando, procurando o seu primeiro emprego. Senhor Deus, eu lhe peço que neste momento não se perca nenhuma destas crianças, Pai. Eu falo criança no sentido da minha idade em relação a eles. São a idade dos meus filhos, Pai. Que nenhum deles venha se perder. Grande Deus, preserva do homem mau, preserva da mulher má, preserva, Senhor Deus, dos caminhos errados que muitas vezes o coração já quer atrair, já quer levar para um caminho, Pai, que não é correto. Alguns desejos e alguns pensamentos já começam a se formular com maior intensidade nessa idade, e nós lhe pedimos, Pai, dê aquele freio, dê aquela voz quando o Senhor falou, Pai, naquele momento comigo, por exemplo, volte e fale a verdade. Fale no coração de cada um deles, Pai, para que abandone os maus caminhos, para que venha honrar o pai e a mãe e vejam que o Senhor é um Deus real, um Deus vivo, Pai. Um Deus, Senhor Deus, que se eles se apegarem em oração, se eles começarem a falar com o Senhor, Pai, eles provarão que é um Deus vivo, Senhor. Um Deus poderoso, um Deus que fala, um Deus, Senhor, que é tão presente, Pai, que vai aquecer o coração deles, eles vão desprezar tudo nessa vida para estar mais perto do Senhor. Quando eles tiverem apenas um contato real com o Senhor, eu creio e quero acreditar, Pai, que muitos deles aqui já tiveram esse contato. Mas se alguns ainda não, Pai, que eles tenham, Pai, intensifique nesse período, cada vez mais, um contato com o Senhor, para que possam sentir a realidade de um Jesus que não é só um nome, mas é um Deus real que está vivo ao lado de cada um agora, Pai. E que eles possam realmente, Pai, ter essa experiência contigo, uma experiência de um Deus real, vivo, que faz a diferença no dia a dia. Pai, ajuda-nos, ajuda os nossos adolescentes, ajuda que fiquem firmes com o Senhor. E todos, Pai, absolutamente todos, vão morar contigo, Pai, que nenhum deles se perca. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Lu? Vera, beleza. Temos aula agora na próxima semana, não, e na outra. A gente colocou até essa escala mais
elástica, para não ficar uma coisa muito maçante, né? Porque a gente vê que não é da mesma forma do presencial, como eu falei. Então, assim, tem bastante tempo para se prepararem para a próxima aula, organizem as agendas. Espero que na próxima aula tenham mais adolescentes participando com a gente. E aí a outra aula é prática também. Eu acho que dá para a gente ter uma interação melhor. Essa foi a primeira aula, né, nesse formato, né, da prática. Então, é isso mesmo. Eu estou bem feliz, mas eu conto com vocês para as próximas aulas, tá bom? A gente conseguir, de uma forma bem legal aí, desenvolver, aprender, criar conexão uns com os outros, né, tanto conosco, professores, quanto com você, entre vocês. E pedir a Deus em oração para que a vacina chegue, que a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade para termos aí um encontro presencial. Vamos orar por isso, todo mundo, tá bom? Avizão, bom te ver, cara. Bom te ver. Vamos lá, Douglas. Vamos lá, tira a fotinho pra gente aí, Douglas. Quem quiser abrir a câmera aí, o Kaique, a Amanda, Sara, não puderem, não tem problema. Aí. Ó, quando eu contar 3, tá? Daí vocês dão aquele sorrisão. 1, 2, 3. Mantenha o sorriso.